A palestra, mediada pelo professor Ernesto Jacob Klein, com a participação do professor Dr. César Nunes, da Unicamp. Bom que a vida nos oferece momentos importantíssimos e importantes. Foi uma surpresa quando eu li a programação e vi que eu estaria aqui nesse lugar. O César é uma figura muito especial. Ele é um sujeito muito ativo. Pegarem o lápis dele, vocês vão ver que tem uma lista de coisas que eu não vou ler, não. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, um monte de coisa. Mas, acima de tudo, o César é um ser humano preocupado com como é que se vai humanizar cada vez mais um mundo que se desumaniza. Então, ele traz como proposta, conversa, como é que vamos pensar direitos humanos na educação, né? O tema da conversa dele é filosofia, educação e direitos humanos. Pesquisa e formação de pesquisadores para uma sociedade justa, inclusiva, sustentável e emancipatória. E eu gosto muito da filosofia, porque a gente precisa buscar o sentido e o significado de cada palavra. Também buscar o sentido da forma como as pessoas lidam com os desafios. Então, a surpresa minha é que eu tenho uma gratidão muito grande pelos seus alunos, que ele foi quem me acompanhou no pós-doutorado. E depois de uma luta danada, eu levei para ele um projeto, uma coisa. Ele olhou assim: olha, isso aqui é um belo ensaio, mas o lugar disso é no lixo. Faz de novo. E aí saiu um livro, Educação da Insurreição. E o Trotsky nos ensina que insurgir é diferente de revolucionar. Revolucionar é dar volta, revolver, voltar, rodar. Insurgir é tirar o eixo, mudar o movimento. Certo? Aqui para ali. E aí, trabalhando por provocação dele, Lukács e Paulo Freire, foi uma experiência extraordinária. Eu quero que vocês convivam nessa meia hora que esse baixinho tem aí para nos ensinar, para nos falar. Desculpem eu falar assim desse jeito com ele, mas é que eu gosto dele. E aí eu não vou ficar lendo aí aquele monte de coisa que ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem 63 artigos em periódicos, 398 trabalhos em análise de eventos, 79 capítulos de livro, 38 livros publicados, participou de 742 eventos no Brasil e 42 eventos no exterior. Eu só isso aí já mostra que o cara é viajado, vivido, é falado e chega, Jacó. Deixa eu só fazer uma coisinha. Chamar a atenção dela, ela falou que meu nome é Klein. Não, não é Klein, é Klein. Porque Klein é pequeno. Eu sou grande. E Klein é broto. Eu sou um broto. Broto bem velho, mas continuo broto. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer imensamente pela carinhosa apresentação do Jacó
e ao Adolfo Lamar pelo convite para estar aqui. Hoje, na Universidade de Brasília, meu filho caçula está defendendo o doutorado em Educação Física na UNB. E eu já não estaria lá pelo nervosismo de estar presente numa situação dessa. Mas estou aqui com o coração também um pouco lá, e eu queria registrar a manutenção da minha confirmação aqui pela admiração plena que eu tenho pelo professor Lamar. Aqui a gente está acostumado a vê-lo sempre de uma fala um pouco curta, fala pouco, mas trabalha como um gigante, carrega nas costas a formação de educadores. Quando há eventos na Unicamp, ele leva uma caravana de alunos e pesquisadores que ilustram toda a sua trajetória. Queria também agradecer a Marilene e ao Aguilar pela belíssima apresentação que abriu esse evento e que marcará certamente o debate que nós teremos aqui. O Oduvaldo Viana Filho diz: olhar nos olhos da tragédia é começar a dominá-la. Nós temos que olhar nos olhos da tragédia. Não é possível pensarmos uma prática social de convivência na escola se essa prática social de convivência não pacífica não há na sociedade. A sociedade brasileira é violenta, a sociedade brasileira é preconceituosa, a sociedade brasileira tem uma Constituição que justifica tristemente o volume morto que de vez em quando aparece, e aparece sempre excitado pelas forças políticas e econômicas de conjunturas. Mas é uma sociedade de, como aqui já foi nominada, de 400 anos de escravização, de mais de 100 anos de interferência militar na vida republicana, uma sociedade patriarcal, machista, autoritária, repressiva, magistrocêntrica, adultocêntrica, emulativa, meritória, darwinista social, classificatória. E aí, essas marcas não se dissipam de uma maneira bem intencionada, a não ser com uma profunda compreensão do passado e uma profunda transformação das relações presentes. O Guimarães Rosa dizia: é preciso olhar para a terceira margem do rio. E eu fiquei sempre procurando o que era essa terceira margem do rio, e com o passar do tempo fui ajustando uma interpretação historicizante de que uma margem do rio do nosso país é o Estado. O Estado precedeu a sociedade civil. Em todos os lugares houve sociedade civil antes que houvesse Estado. No Brasil, o Estado veio antes. O Estado colonial, ouvidor-mor, capitão-mor, militar. Aqui, Mazombos e Reinóis, o Estado plantou a sua identidade. Um Estado violento. O Estado no Brasil é mais violador dos direitos humanos do que protetor ou efetivamente seu transmissor, reprodutor. A outra margem do rio é a economia do mercantilismo português, a economia da industrialização precária e dependente da Inglaterra no século XIX, a industrialização precária do século XX, modelo plantation norte-americano, perdão, inglês, plantation, grande produção, mão de obra escrava ou extremamente frágil, mercado externo, latifúndio, monocultura, que é o que justifica hoje a trágica política das commodities do agro, que mantém ainda o país nessa dependência absurda.
desde o plantation colonial até o propalado agro de hoje. A economia, se não houver coisas boas aqui, vai para a Coreia, muda, transmuda-se o capital. O Estado brasileiro se recicla para manter as mesmas contradições de um período do privilégio, do colonialismo, da desumanização, da violência e da barbárie. Então, a possibilidade de sonharmos a cultura da convivência supõe a transformação estrutural das relações de produção, da vida econômica e da vida cultural e política. É preciso olhar nos olhos da tragédia para começar a dominá-la, repito. Há uma difusão pela indústria cultural que hoje se faz valer, particularmente da grande mídia, da pequena mídia, das redes sociais, há uma compreensão senso comum perversa de direitos humanos. Eu chamo de a datenização dos direitos humanos. Um agente de televisão chamado Datena é que datenizou a ideia de que direitos humanos é proteger bandido, uma dimensão criminal. Direitos humanos para humanos direitos. E essa versão Datena, e além de Datenas, ratinhos e outros tantos propagadores, ela penetrou profundamente no tecido da consciência social alienada. Direitos humanos são todas as coisas que o ser humano precisa para sobreviver. Onde nasce uma necessidade humana, nasce um direito humano. Água é direito humano, habitação, trabalho, amor, convivência. Então, nós esticamos a concepção etimológico-histórica, sociológica, antropológica, para além da compreensão dos direitos humanos como direitos de proteção em situação de risco, direito criminal, direito civil, jurídico, para uma antropologia dos direitos humanos. Tudo o que o ser humano precisa para se humanizar é direito humano. E aí, a nossa sociedade, pela primeira vez, tem mais que 30 anos sem golpe militar. Tentativas, 2, mas sem golpe militar, sem intervenção perversa nos destinos da República. E para que a gente compreenda todo esse processo, nós precisamos ter a velha máxima do Gramsci: pessimismo da inteligência, passe tudo pelo crivo da razão, e otimismo da vontade. Tudo foi assim até hoje, mas pode ser diferente. Não é um pessimismo paralisante e determinista, mas é um pessimismo crítico na direção da superação. Eu, para poder entender isso, gostaria de destacar algumas figuras da nossa formação, de modo a depois, no tempo que me foi destinado, tentar indicar alguns caminhos de superação. Nós fizemos no Brasil uma marca cultural com a chegada de Mendes Sá, Tomé de Souza, os chamados governadores gerais do mercantilismo português. As capitanias hereditárias foram uma estrutura malograda, ninguém tomou posse das terras indicadas, mas o governo geral centralizador, sim. E em 29 de março de 1549, em Salvador da Bahia, Tomé de Souza funda a cidade e traz consigo, no dizer dos historiadores, os elementos civilizadores do Brasil: a cana, o gado e o padre jesuíta. Os jesuítas, ordem religiosa criada no século XVI, de uma origem anterior, reconhecida para cristianizar o mundo, são os primeiros a chegar no Japão. São os mártires do Japão, com a expansão das navegações. São os primeiros a chegar na China, são os mártires da China, porque a China e o Japão rejeitaram a ideologia jesuíta. A terceira empreitada no Brasil, uma nação a cristianizar, colocando a cruz de Malta sobre o mercantilismo português.
José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Miguel de Aspicuelta, João Navarro, vem junto com Tomé de Souza. E aí se constitui aqui a primeira marca de nossa cultura do privilégio e da violência institucionalizada. O que diz o Ratio Studiorum Societas Iesu, Programa de Ensino da Companhia de Jesus, 1555, o primeiro programa que organiza a precária educação brasileira. Diz: Massima educationes fecit obedere, sicut perinde ac cadaverum ad maiorem Dei gloriam, em latim. Me desculpe se eu falar umas coisas em latim, eu estudei 12 anos e se não tiver oportunidade em palestra, eu não uso mais o latim. Então eu falo na palestra, que é as coisas que eu tenho uma boa memória, né, que eu estudei. O máximo da educação consiste em fazer com que alguém lhe obedeça, como um cadáver, sem vontade própria, para a maior glória de Deus. Educar é incutir obediência. Criança educada é criança obediente. Bem diferente de Jean-Jacques Rousseau, no Emílio, de 1762, que diz: não eduque seus filhos para obediência. Obediência é valor do tempo antigo, de vassalo. Eduque para o respeito, lhe dando exemplo. Porque respeito é valor de homem livre e obediência de capacho, de atrasado. Eu tenho tristeza quando vejo na estrada: obedeça a sinalização. Gosto quando é respeite a sinalização. É de dentro. Pressuposto moderno para uma sociedade medieval. Segundo o princípio jesuíta, perfecta emulatione inter pares corressio fraterne, paulatini fortuit diligenter. Se você quiser que as crianças cresçam, coloque desde cedo entre elas uma santa competição, emulatio fraterna, uma contra a outra, de modo que nunca fiquem felizes com o estágio que acabaram de atingir. Emular, competir. E o terceiro princípio, de doutrina et similibus, non est disputando. Sobre doutrina e coisas importantes, não se debata. Quando a principia latina regit, qui alumni insurgit, magister dixit causa finita. Vale o princípio latino, quando qualquer aluno quiser debater, porque aluno não sabe nada. O professor falou, acabou o debate. Magistrocentrismo, emulação, disciplina, vigilância, punição, são categorias que explicam a baixa possibilidade de convivência humana igualitária numa sociedade e numa escola. É adultocêntrica, é magistrocêntrica, é legalista, é logocêntrica. A nossa constituição, o ethos da nossa sociedade. Primeira escola, primeira tradição cultural jesuíta. Para cada fiel que se perdia na Europa para o luteranismo ou para propriamente o pensamento iluminista, os jesuítas queriam fazer dois nas novas terras, né? A reconstituição da Idade Média. Oliveira Viana, um insuspeito historiador, diz: a Companhia de Jesus era o que havia de mais rombudamente atrasado no século XVI. E ela vem constituir as marcas da nossa sociedade, da nossa cultura. Os jesuítas foram fazendeiros, tiveram fazendeiros de escravos, tiveram perto de Itatiba uma fazenda de reprodução de escravos para vender às crianças, né? Dentro do modelo legal daquele momento histórico. Quando o Império Brasileiro nasce de um conúbio entre a velha família Bragança e o filho que é quem fica, pagando 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra reconhecer nossa suposta independência, é o único império das Américas. Em todos os lugares é Casa Branca, Casa Rosada. No Brasil qualquer lugar é palácio municipal, paço municipal, porque nós temos uma marca profunda de uma monarquia duradoura e violenta. E todo mundo que na sociedade brasileira quer ter algum suposto empreendimento, coloca rei da linguiça, rei do pneu. A monarquia está presente, ninguém quer ser republicano, porque a monarquia e a sua vida cortesã que constitui o ethos de uma sociedade de vassalagens.
o Império Brasileiro manteve por mais de 70 anos a escravização do negro e da negra, do indígena, que já tivera sido pelo menos defendido por uma parte da igreja. Mas o negro e a negra é a constituição, porque é o trabalho que constitui a sociedade, que produziu o que o Brasil tem, o que o capitalismo tem. No dizer de Eduardo Galeano, o ouro deixou buracos nas Américas, igrejas em Portugal e financiou a Revolução Industrial Inglesa, o ouro das Américas, né? O mercantilismo, que faz com que o capitalismo seja o que é. Agora, com a República, 15 de novembro de 1889, um marechal dá um golpe, um marechal sucedido por um general, que é a capital desse estado, Florianópolis, Floriano Peixoto. Os historiadores dizem, não havendo mais como matar pelos arcabuzes, porque não havia munição, se enfiavam as baionetas e jogavam-se os da revolta da Armada no mar, para que aparecessem nas praias de Florianópolis. E ele disse, quem são esses corpos? São ingleses, a praia dos ingleses, né? Dos povos trucidados pela revolta da Armada por Floriano, e depois deram o nome da ilha de Santa Catarina para a ilha do Desterro Santa Catarina, e para Florianópolis, para consagrar os poderosos, e o povo chama de Floripa, para diminuir um pouco, me parece, inconscientemente. O nome do ministro da Educação, não ministro, porque não havia ministério, era uma Secretaria da Saúde, do Interior e da Instrução Pública. Pasmem vocês que o Ministério da Educação vai fazer 100 anos em 2030 agora, falta 5 ainda. Num país que tem 525 anos de existência nesse novo modelo, sem tirar as cosmologias originárias, o nosso Ministério da Educação não tem 100 anos. Nós celebraremos os 100 anos do Ministério. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que é nome de cidade em todo esse país, nome de rua, ele assume com o Marechal Deodoro da Fonseca e continua com Floriano. É uma frase dele que eu pus na minha pesquisa. Chega de noviços e de fiéis. Separamos a igreja do Estado. Separação republicana. A escola não será mais um convento a formar noviços e fiéis. A partir da República, a escola será o quartel da pátria. E a gente deixa de ser sacristia tridentina para se traduzir em quartel militar positivista. O quartel, Benjamin Constant tirou a frase de Auguste Comte, o amor como princípio, a ordem como meio, o progresso como fim. Tirou o amor, que isso é de sua menos importância, e deixou ordem e progresso, que na verdade é uma mera liturgia de limpar banheiro, ordem e progresso. Porque sem o pressuposto ontológico, amor, justiça, ordem e progresso não é mais nada do que uma metodologia, do que a defesa do status quo. Agora, a escola convento, a escola quartel. Getúlio Vargas lidera um processo contra a UDN e todas as forças conservadoras que lutavam para garantir o Pacto dos Governadores. Há estados no Brasil que ainda são capitanias hereditárias, as mesmas executivas, etc. E aí, Getúlio Vargas, em cima da aliança com o nazifascismo que crescia no mundo, faz a política pendular. Pega recursos dos Estados Unidos, pega recursos da Alemanha. E aí, quando se estabelece aqui a implantação dos anos 30, da industrialização e da urbanização, não feita de uma classe social, a burguesia, contra o latifúndio e a aristocracia. Aqui foi aliança de interesses, aliança. Eles fizeram um tipo de uma simbiose, né, no nosso país. E aí, eu ainda escuto a voz do Getúlio Vargas quando faz as reformas fascistas, nacional-desenvolvimentistas. Ele diz, a escola brasileira será como uma pirâmide, terá uma base no chão para que todos entrem, mas seja tão rígida em sua constituição que só os mais aptos cheguem ao topo. Porque a função da escola é excandir, em português, selecionar os talentos necessários ao desenvolvimento industrial brasileiro. Eu diria retardado, anacrônico e dependente. A escola foi serva da colonização escravocrata
A escola foi serva do positivismo nefasto, a escola foi serva da industrialização subserviente. Os intelectuais, alguns deles, se reuniram e fizeram um manifesto, primeiro manifesto nos anos 30. Não adianta entrar na industrialização, modernização econômica, sem pagar a dívida da educação moderna, republicana, igualitária para todo mundo, escola pública. Anísio Teixeira, a escola é uma fábrica de democracias. A democracia, diz Anísio Teixeira, não é perene pela lei em país de tradição como a nossa. A democracia tem que ser recriada em cada geração. Que um aventureiro quer dar um golpe, outro quer ir volta em cima do chamado lodo que tem na nossa sociedade. Esse lodo escravocrata, patriarcal e machista. Getúlio Vargas cria uma escola subserviente, trazendo a experiência dos países que queriam rapidez para a educação. A Alemanha, por uma parte, e a Itália. E o grupo escolare, que aqui se traduziu de maneira muito criativa no grupo escolar. Uma escola de produção de gente para a organização do mercado emergente. Uma escola funil. E quando, depois de 16 anos, nós conseguimos fazer a primeira lei de diretrizes e bases, combatida por todo mundo, porque se há uma coisa que as aristocracias e as elites do Brasil não admitem, é educação para todo mundo. Eles não têm medo de outro partido, negociam, não têm medo de lideranças, cooptam, eles têm medo de professor esclarecido e artista esclarecido. Isso eles não suportam, professor e artista. Se eles têm um rancor orgânico, histórico. E aí, nós temos uma industrialização dependente, com capital internacional, com as grandes marcas, e nos anos, nós fizemos a 4.024, e aí a ditadura militar, que eu nem preciso nem falar, 5.692. Qual que é a justificativa do Jarbas Passarinho, que a minha universidade, a Unicamp, lhe conferia um título de doutor honoris causa nos anos de chumbo, e agora a minha universidade cassou esse título do Jarbas Passarinho. Ele diz, um novo sujeito bate na porta da escola, a criança pobre do êxodo rural, que nós industrializamos o Brasil, urbanizamos. Não continuaremos com essa escola europeia. Preparamos uma escola produtora de civilidade e assistência social. E aí, em 1971, com a reforma Jarbas Passarinho, se tira latim, se tira o grego, se tira a matemática geral, se tira a gramática, se tira a retórica, se tira geografia geral, história geral, porque agora o currículo é para criança pobre. Pode ser português e matemática só. Estudos sociais funde num só, licenciatura curta, feita em faculdade beira de estrada, já está bom. Porque agora a escola é uma chancela para se vender no mercado de trabalho. E essa marca continua indecente na nossa cultura e na nossa sociedade. Ao compreender esse processo histórico, nós vamos chegar na reforma universitária de 68, na reforma da educação básica de 71, com esse modelo de um apartheid social. O apartheid era o regime sul-africano, que supostamente superado. No Brasil, a mais importante definição do apartheid social é a escola. Escola para rico é de um jeito, escola para pobre é de outro. É a marca do apartheid social. E essa marca é indelével, porque ela mantém-se numa lógica do privilégio. Agora, depois de buscarmos a saída de uma ditadura militar de triste marca, nós recuperamos o Estado democrático de direito com a Constituição de 88. Há 28 vezes a palavra educação na Constituição de 88, Marilene. Ali está escrito, artigo 203, 205, 214, direito subjetivo e social, dever do Estado e da família,
eu colocaria um aposto nas suas diversas formações, ponto. Porque não tem só um modelo de família mais, nem no mundo e nem no nosso país. Então, a educação agora é direito subjetivo, é ontologia. Educar e humanizar são sinônimos. Ela precisa, para ser uma prática social de humanização e de convivência, deixar as marcas do passado, de produtora de mão de obra, de produtora de fiéis, de produtora de obediência, mas formadora de pessoas, no dizer de um homem pouco lido e ainda muito menos interpretado, Sigmund Freud, 1925, diz: a mais difícil missão da humanidade é educar, que consiste em inserir em cada criança e geração a humanidade inteira e plenamente. Educar não é treinar a memória para fazer contas, diz ele, nem treinar as mãos para mexer em máquinas. As máquinas, primeiro da revolução mecânica e hoje da revolução eletrônica. Educar não é treinar a gente para mexer em computador. Educar é criar sentido para a existência, é humanização. Educar é uma geração supostamente mais esclarecida, necessariamente melhor equipada, passar para a nova geração as grandezas e as responsabilidades da condição humana. Eu estou assim porque o meu querido Jacó falou dos títulos, das coisas que eu escrevi, mas tem um título que eu ganhei há 2 anos atrás que não está na minha biografia e nem no Lattes e que me orgulha muito. Eu virei avô. Eu acho que ser avô é a segunda chance que a vida lhe dá para você compreender o que é importante na vida, que são as crianças. E eu estou encantado, apaixonado por 2 netinhos de 2 anos de idade, um menino e uma menina. Eu queria já me aposentar, já tenho tempo, há 3 anos para me aposentar, mas agora só saio na compulsória, com 75, que eu tenho coisas a fazer para uma sociedade, sobretudo a sociedade periclitante que nós vivemos hoje. Nós vamos ter, na saída de 88, eu diria que 88 é um divisor de águas jurídico e cultural. As escolas do passado, a educação e a cultura do passado, e de 88 para cá, a tentativa de construir uma sociedade moderna, uma sociedade igualitária, uma sociedade juridicamente equilibrada. Ainda que isso não seja linear e extremamente bonapartista, galvanizado, vai e volta. Nós temos tentado fazer uma escola, uma educação e uma sociedade como direito. Há partidos que avançam, nos ajudam como sociedade, há outros que atrasam, e há outros que nos confundem. Mas eu queria reconhecer na sociedade civil brasileira contemporânea a terceira margem no rio, a terceira margem do rio que caminha. Os líderes partidários de uma ou de outra agremiação ficarão no máximo como uma estatueta na cidade onde nasceram, mas a marcha da sociedade civil brasileira ela é inexorável, se a gente conseguir manter a correlação de forças e a representação dessas forças. Num país que nunca respeitou a criança era menino-língua, recrutado dos meninos de rua de Lisboa para vir junto com os navios mercantilistas para cantar no meio da floresta, porque cantando trazia os curumins e depois traziam os pais. Quem assistiu à Missão, estreia de Robert De Niro, como grande ator, A Missão, os menino-língua, saltimbancos, num país de menino-língua, num país de pivetes, pichotes, capitães de areia, dadinhos e zés pequenos, nós fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. 35 anos, primeira lei profunda da Constituição, garantia de direitos, reconhecimento de dignidade da criança, rede de proteção, conselho tutelar. E pela primeira vez, nós temos uma roupa boa para fazer uma nova pedagogia, uma nova ética. O Belchior, um cantor muito injustiçado, morreu muito mal visto, até pelas televisões. Ele tinha um bigode que parecia uma mariposa enfiada no nariz, né? Belchior dizia: o passado é uma roupa que não nos serve mais, né? E a gente tem que fazer a crítica do passado. Respeitar a tradição é inteligência. Tentar reconstruir a tradição é esquizofrenia. Não tem como, o passado não volta, ele tem que ser analisado. Compreender a tradição é uma coisa,
ser tradicionalista, invocar a idealização do passado é bobagem, é falta de consciência crítica. A escola do passado não era boa para uma função seletiva, darwinista, meritocrática, avaliativista, vigilante, punitiva e selecionadora. Pela seleção educacional se fazia a seleção social do Brasil. Porque o sucesso escolar é um trampolim para o sucesso social. O fracasso escolar é um empurrão para a marginalidade social. Está claro em qualquer sociedade moderna. E aí, nós vamos ter o Estatuto da Criança. Num país que nunca respeitou o idoso, vivendo como rebotalho humano, nós fizemos o Estatuto do Idoso. Dos 192 países do mundo que filiados às organizações internacionais, só 27 têm proteção ao idoso. Eu, que já dei 66 voltas ao redor do Sol, tenho minha ficha, minha carteirinha, e como o Lamar, ele diz, ando de ônibus, né? Não pago. Porque nós temos já uma legislação que começa a criar, como Doim, uma compreensão para a condição social do idoso. A convivência começa pelo reconhecimento social e político dos sujeitos e protagonistas sociais. Criança, idoso. Num país que nunca respeitou a mulher foi chamada por José de Alencar, um escritor que pensa que o Brasil é Europa. Iracema, a virgem dos lábios de mel. A virgindade não é um valor para as comunidades originárias, né? É para o feudalismo, para garantir a propriedade privada para o primeiro filho. O primeiro era proprietário, o segundo virava padre, o terceiro ia para a universidade. Era um desocupado que não tinha vocação e nem dinheiro, né? Na Idade Média. A possibilidade, num país marcado por esses estigmas, é de que até algumas pessoas sensíveis não compreendem essas atávicas e arquetípicas categorias. Mário Lago é coautor com Ataúfo Alves, Amélia, que era mulher de verdade. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Que cinismo patriarcal embutido. Nós tomamos toda a coragem do mundo para dizer que o nome da mulher brasileira não é nem Amélia, nem Iracema, é Maria da Penha. Maria da Penha. Dignidade de gênero, dignidade plena, igualdade de gênero, sim, plena. Uma mulher nem pede, nem precisa de nenhum sobressalente. Pode haver política de reparação, mas a mulher não quer estar à frente ou atrás de um todo homem. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Que besteira! A mulher quer estar ao lado, nas mesmas condições. E aí nós temos visto crescer o discurso da dignidade de gênero no Brasil, identitária da mulher, proteção das meninas, das mulheres. Num país que nunca respeitou o indígena, as comunidades, nós fizemos demarcação de terras indígenas, transformamos a compreensão. Um país que nunca respeitou o negro, colocando 13 de maio, quando 99% já tinha sido alforriado economicamente. Nós colocamos 20 de novembro, daqui a alguns dias, Zumbi de Palmares, prefiro morrer do que ser escravizado. Zumbi de Palmares é a consciência negra. E aí nós temos hoje 53% da população na escola pública da educação infantil é etnia negra parda. 58% no ensino fundamental, quase 60%. E diminui para 36% no ensino médio. E vai diminuir ainda mais na universidade. Mas nós já estamos invertendo de baixo para cima a composição da educação básica brasileira. 48 milhões de crianças na educação básica. 8 milhões na escola particular e 40 milhões na escola pública. A maior agência de inclusão no mundo é a escola pública. Mais que a população da Ucrânia, mais da metade da Alemanha está na escola pública brasileira. No modelo de escola pública. E aí demarcamos terras indígenas, quilombolas, definimos o direito, conteúdo afro-brasileiro na escola, conteúdo dentro das escolas, cultura da paz. Num país que nunca respeitou a pessoa com deficiência, resolvemos até chamar, além do pejorativo, aleijadinho, ceguinho,
Resolvemos uma forma eufemista, portador de necessidades especiais. Óculos também é necessidade especial. É a pessoa com deficiência. Nós fizemos o Estatuto Brasileiro da Inclusão, 2015. Cotas reparadoras na academia e no trabalho. A nossa Unicamp, Aguilar, esse ano na medicina, das 40 vagas, tem 8 negros e 3 indígenas. 11 das 40 vagas já são resultado de 25 anos de uma política de inclusão, para chegar agora a aparecer um pouco mais. Na nossa universidade e na nossa faculdade, nós criamos uma outra representação da docência, Ana, o Jardins dos Saberes Ancestrais e outras tantas coisas profundamente marcantes de que há um novo sujeito entrando na sociedade brasileira de maneira digna, igualitária. As pesquisas mostram que os alunos que entram nos cursinhos modulares na universidade e os alunos que entram por cota e nas últimas, eles depois se equilibram e a média e o aproveitamento deles é igualitário, ao contrário do que o preconceito acha que eles não teriam condições. Eles precisam da oportunidade histórica. Num país que nunca respeitou os homossexuais, homoafetivos, ou na falta de melhor definição, as novas orientações sexuais, LGBTQI+. Nós criamos o Dia do Orgulho Gay, e se não criamos, transformamos aqui numa grande festa, não para a caricatura que a televisão quer mostrar, a homossexualidade caricata, mas a homoafetividade ou homossexualidade, na falta de uma outra disposição, igualitária, digna, ética e esteticamente elevada. E aí nós já produzimos o reconhecimento do nome social, a definição de políticas de inclusão para a pessoa trans, o combate, a proteção aos que sofrem violência e o combate às agências patrocinadoras de violência. Nós estamos no dizer do Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais, temos que fazer outra roupa. Direito da criança é roupa boa para fazer pedagogia, direito do idoso, direito da mulher, num país que é nome de árvore, que o Oswald de Andrade canta num epitáfio qualquer. Brasil, nome de árvore, que não se encontra nem para remédio. Eu nunca vi o pau-brasil, ai, ai, ai de mim. Nós fizemos Código Florestal Brasileiro, demarcamos terras de reserva permanente, reserva de praça, que era vendida e entregue a qualquer pessoa, por qualquer chefe. Nós temos um direito ambiental que vai e que vem. Nós temos o direito da criança, Estatuto da Adolescência. Nós temos uma nova grelha de direitos. Eu gosto de falar grelha porque eu não gosto de falar grade. Não gosto de falar nada que prende a gente. Grade curricular, horrorosa. Estratégia de ensino. Estratégia é coisa de matar gente em guerra, né? Táticas de aprendizagem, copiar da linguagem militar, categorias para compreensão da educação e da escola. Né? Acho que a gente tem que criar outras palavras, outras disposições, sair do patrocínio da missão, salvação tridentina e das estratégias e táticas para uma sociedade igualitária. Justiça curricular, a produção da escola socialmente justa e, na saída dos anos depois da Constituição dos anos 90, nós tínhamos 2 caminhos. Um primeiro caminho, a ideia de garantir na educação e na escola e na sociedade os direitos agora proclamados pela Constituição de 88. Mas o mundo fazia uma virada. Caía o muro e o consenso de Washington se estabelecia. E aí, a nossa conquista do Estado de Direito, ao invés de fortalecer os direitos, aliou-se ao neoliberalismo. E nós tivemos uma reforma educacional empresarial, baseada no conceito de competências e habilidades, copiada da Espanha, César Coll, Jimeno Sacristán, a ideia de matriz de competências e habilidades, que é voltar a Platão, achar que a gente tem predisposições na alma e que o professor precisaria identificar e desenvolver. Não. Eu queria voltar a Iana Moscomênios, 1629,
Deus não seria injusto de dar a uns uma alma melhor que a outra. A alma, posta que é da mesma natureza de Deus, é igual em todas as pessoas. Portanto, nós da igreja e da escola devemos saber que todo mundo é capaz de aprender todas as coisas, porque o saber não está na alma, está no método e na relação educacional. Todo mundo é capaz de aprender todas as coisas. A gente precisa chegar aí a nosso Comênios, né? E aí, quando eu vejo, Aguilar, a criança, o idoso, as novas orientações sexuais, os jovens, os ambientalistas, entrando na sociedade brasileira nesses últimos 25 anos, eu lembro de uma música profética de Alceu Valença, que diz: Anunciação da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo, o anjo da liberdade de Walter Benjamin, de Costa para o Mundo, sussurrou no meu ouvido: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Quem educa o Brasil é a experiência cultural, a terceira margem do rio, a sociedade civil brasileira. Líderes partidários avançam, depois cansam, outros tentam recuar e são tirados, mas a sociedade brasileira caminha inexoravelmente para a sua humanização. Ela será a produtora do ethos da convivência entre diversos, entre diferentes, e nós caminhamos para isso. Estava eu triste um dia no Rio, Aguilar, e todas aquelas bobagens, kit gay, homeschooling, que são coisas do passado, né? São as 7 pragas do Egito, que só idiota pode pensar, né? Homeschooling, kit gay, a ideia de escola sem partido, eu triste com aquilo. Sentei no avião, um enorme avião da Gol, do Rio, depois de uma palestra na favela, e o casal que estava do meu lado, homoafetivo, abraçados, dizendo que estavam começando uma nova vida. Uma outra mulher solo com uma criança, sem o marido, cuidando. E aí escutei uma voz: aqui é a comandante Clarice. Eu e a minha companheira Janaína vamos levar vocês para Campinas. 2 mulheres dirigindo um Boeing. Eu falei: pode os Feliciano gritar, pode quem quiser, ninguém segura a sociedade brasileira. Os direitos haverão de avançar de acordo com a correlação de forças, mas o ethos para uma escola de convivência é exatamente uma sociedade baseada na dignidade, no republicanismo, nos valores modernos, na parte ainda anteriormente quebrada, anteriormente conservada do que a razão tecnocrática, que foi a parte que nós perdemos e que, tristemente, colonizou o século XX. Eu sempre gostei muito de ler, e eu queria sempre identificar alguém para me dar uma luz, um olho do mundo. E o meu luminar se chamava Eric Hobsbawm. E quando eu quis aprender sobre as revoluções, ele, além de um grande pesquisador, tinha um faro didático para o nome dos livros. Ele colocou A Era das Revoluções, e eu entendi as revoluções burguesas. Depois ele veio, quando o capitalismo se implementa, a Era do Capital, e a dor tomou conta com a habilidade com que o capital se fez no mundo. Depois, no século XIX, a Era dos Imperialismos, Inglaterra e França, Bélgica disputando pedaços. E no século XX, já me assustou, o breve século XX, a Era dos Extremos, 2 guerras mundiais, 100 milhões de mortos. E quando eu abri o século XXI, falei: o que o Hobsbawm vai escrever? Ele morreu. E eu fiquei órfão. E aí, um dia, meu filho, Ana, César Augusto, que você conhece, falou: pai, lê esse livrinho aqui. E me deu um livro do Norberto Bobbio, um liberal italiano, A Era dos Direitos. E eu me agarrei a dizer que o século XX é a era dos direitos, a era de buscar superar a marca dos direitos humanos meramente tutelar e representativa da proclamação. Depois da Revolução Francesa, que era só dos homens, e depois do triste holocausto da Segunda Guerra Mundial. Hoje os direitos são todos os direitos civis,
políticos, econômicos, trabalhistas, ambientais, sexuais e reprodutivos. Direitos humanos é proclamar tudo aquilo que o ser humano precisa numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, nesse planeta tão lindo, na qual a vida é a única herança que nós temos, ameaçada duramente, porque o capitalismo nessa fase, alguns chegam a dizer que a era Trump matou o neoliberalismo, porque agora é uma política fiscalizatória e uma política fiscal perversa, que é o Estado tentando recompor o agônico estado do dólar que afunda diante da China, com suas contradições, a Rússia que permanece, a OCDE e a criação dos BRICS, que faz tremer todo mundo da parte das epistemologias do norte. Os BRICS, que fizeram tremer o mundo. Agora, para nós é difícil, porque o Eliot, que é um grande poeta, dizia: nós somos os homens ocos, uns nos outros amparados, a geração fim de festa, que o que era velho ainda não morreu, e o que é novo ainda não nasceu. Eu sou o intervalo. Nós estamos no meio dessa dureza, esse processo transitivo. Nesse momento, numa sociedade na qual quem fez mobilidade econômica e quem fez mobilidade social pelo exército, pela igreja ou pela universidade, sempre esqueceu suas origens de classe. A gente tem que entender que a universidade brasileira é atrasada. Ela é de 1930, com Getúlio Vargas. Lima, 1555. Na Colômbia, 1622. 1864. A universidade entre nós é 1930. Eu tive a honra de ter sido aluno do Paulo Freire por 4 anos, auxiliar didático dele 2 anos e motorista dele também, que eu levava e trazia de São Paulo. Ele dizia numa das suas aulas: a universidade brasileira é retardada, anacrônica e de costas para a sociedade. Cumpre superar o seu nicho originário. Superar o nicho, ele não era contra a universidade. Superar a identidade originária da universidade como tutelação jurídica para as camadas. Ele dizia: quando o filho do senhorzinho queria ir para a universidade para virar doutorzinho. A universidade tem que ser diferente. E um dia, Aguilar, eu esperava, porque eu levava para São Paulo, e nós tínhamos uma instituição na universidade chamada Extensão Universitária Etílica, que era tomar um certo líquido para melhorar as ideias depois das aulas, né? E eu não podia ir para a Extensão Universitária Etílica, porque eu tinha que levar o Paulo Freire. E ele ficava me esperando na biblioteca, e às vezes a filha dele, que fazia doutorado, demorava mais, eu levava os dois. E ele ficou lendo na biblioteca. E eu olhando para ele, falei: professor Paulo Freire, o senhor não podia adiantar aí, porque eu não sei sair de São Paulo depois do rush. Ele: Cezinha, fique calmo, menino, tu é muito ansioso. Eu fiquei. Passado uns 40 minutos, ele falou: Cezinha, estás vendo esses livrinhos aqui atrás de mim? Eu falei: estou vendo, professor, são as teses de doutorado. Estás vendo esses de baixo? Eu falei: estou vendo, são as dissertações de mestrado. Ele fechou e riu e falou assim: pois é, Cezinha, de noite, quando apagam a luz, a traça vem pelo cheiro do papel, mas em cima de algumas dissertações de tese, nem a traça quer comer, de tão estéreis que são, porque foram produzidas para alpinismo acadêmico, para subir na vida sem nada a ver com a realidade social histórica. E ele pegou no meu braço violento e falou: eu te digo, menino, o dia que você escrever alguma coisa, procure um tema que lhe incomode, e incomode aos seus. Pegue, faça uma boa pergunta, eleve a teoria, banhe de teoria, brigue com a teoria e depois devolva como um farolete, um achote ou até um palito de fósforo. Porque a única finalidade da ciência consiste em buscar aliviar a miséria da existência humana, material e simbólica. Procure entender pela ciência o sofrimento humano, social e historicamente produzido, para depois de entender pela ciência, ajudar pela política a superar o sofrimento e as injustiças e as desigualdades sociais. 2 minutos que mudaram a minha existência, né? Eu ainda não desisti da extensão universitária típica, continuo fazendo, mas Paulo Freire me ajudou a compreender o mundo, a compreender essas coisas. E hoje, eu diria, o pano bom para a gente fazer uma nova ética social, uma nova estrutura curricular, é Estatuto da Criança,
Código Florestal Brasileiro, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso, formas de compreensão da convivência, CECADI, e a gente vai constituir, fazer isso de maneira resistente, esclarecida. E quem é revolucionário tem que ser revolucionário no conteúdo e na forma, não é de maneira autoritária, é lutando, convencendo, debatendo, fazendo de cada lugar uma atalaia, uma trincheira de transformação e de estruturação social. Eu, num dia, quantas vezes o Adolfo já me convidou para vir para cá e eu nunca pude. Então, tinha essa dívida com ele, pude vir hoje. Mais uma vez eu cheguei perto, cheguei a Curitiba, e o dia que eu saí da minha casa, eu peguei o carro para ir até Viracopos. No caminho eu liguei o rádio para escutar uma música, porque eu gosto tanto de música. E a música que tocava era Deixa a Vida Me Levar. Vida Leva Eu, de um tal de Zeca Pagodinho. Eu tinha dormido mal, com o pescoço doído, eu falei, eu não sou papel no vento, sozinho, para mim mesmo. Eu não deixo a vida me levar, eu faço meu caminho, estou indo para o sul, estou indo para Curitiba. Andei em silêncio, mas eu sou insistente. Liguei uma segunda vez no rádio e um grupo mineiro chamado Skank cantava Eu vou deixar a vida me levar. Eu falei, não é possível, quer dizer, para ser coerente eu desliguei. E já chegando no aeroporto, continuo insistente, eu liguei pela terceira vez. E um cantor da minha geração, que foi ressuscitado agora pela série da Globo, chamado Raul Seixas, cantava Tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, eu diria, tenha fé na história, tenha fé na vida. Levante suas mãos sedentas de justiça social, justiça curricular e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Se você parar sabendo dessas coisas, você perde sentido da existência, vira um contabilista de aula na universidade. Tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Eu prometi a mim mesmo que se eu voltasse para o Sul, eu terminaria a minha conferência, a minha tentativa de ajudar vocês com essa frase. Tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas como essa, fazendo uma conferência e fazendo um seminário tão belo e tão profundo como esse, é que nós continuamos a nossa luta. Muito obrigado. Bom, é, oi, meu papel de cronometrista foi pro brejo. Era 11h30, eu tinha que avisar ele. Eu falei, eu avisar nada, deixa o homem falar. Eu não disse que a gente tinha que fazer uma insurreição e não revolução. É isso. O que é insurreição? É tirar o eixo para parar de rodar em volta do igual. Tira o eixo e sai para lá, e sai para cá, e dá a volta, e vai, e vem, volta, né? Ele ressuscitou o tempo de seminário, ressuscitou o tempo de um monte de coisas e trouxe a gente para esse passeio, para essa viagem e fez com que eu lembrasse algumas poucas coisinhas que eu quero contar para vocês. Lei 5692. Eu fui preso porque organizei um movimento em Petrópolis contra essa lei. O professor que organiza professor contra uma lei contra a educação é preso porque tem que aceitar uma lei que emburreceu. Hoje, quando o pessoal fala assim, a educação está muito ruim, fala, tudo bem, você sabe por que está ruim. Ah, por quê? Porque o Paulo Freire... Ah, Paulo Freire... Ah, sabido que tu é, né, seu idiota? Bolsonarista de merda. Tu não sabe que... Tu não sabe que tem uma lei chamada 5692 que acabou com tudo a educação? Aí começam a falar, eu dou minha aula também, né? E aí, uma outra coisinha importante que eu acho que eu gostaria de falar é que eu
quando eu tenho 78 anos, e eu trabalhei na construção civil quando eu era adolescente, e tinha um negão enorme em que pediu para eu alfabetizasse. Aí eu falei, o nome dele era Euclides. Eu falei, Euclides, eu comprei a caneta Bic, um caderno e tal, que não sei lá, e nós tínhamos que fazer uma marquise. O arquiteto deu a planta e fizemos do jeito que o arquiteto mandou? Não. O armador lá fez um reforço. O arquiteto chegou e falou assim: derruba isso tudo aí, não vai ser assim, vai ser que nem eu mandei e tal, não sei o quê. Pô, derrubou. Fez, um arquiteto fez, mandou. Quando vai tirar as escoras, a marquise caiu. Aí o Euclides chegou para mim e falou assim: ó, Jacó, eu não quero mais aprender a ler, não. Sabe por quê? Porque o doutor mandou a gente fazer do jeito que o doutor sabe. E nós, sem o coisa de doutor, a gente fez uma marquise boa. Então é isso, sabe, gente? Ô César, você não decepciona. Obrigado. Você sempre nos faz pensar um monte de coisas. Eu anotei um monte de coisinha aqui. Com certeza, eu e todos nós aqui. Tomara que eu seja gravado, sim, né? Está sendo gravado, sabe? Maravilha. Então, é bom porque aí a gente pega e começa a divulgar isso, porque é insurreição, não é revolução. E pessoas assim, né, nós temos que ser também. É, eu não vou abrir para a conversa, porque já é meio-dia e 10, a não ser que, Adolfo, tem que abrir para... Se alguém quiser falar, César, tu aguenta mais um bocado? Então, pronto, quem quer perguntar? Fala, Adolfão. Eu não falo latim, não? E que é como turista, não? E claro foi, não? E eu lembrei que você contou uma vez que estava no Unicamp e você persiguiu a Paulo Freire até a rodoviária. E quando Paulo Freire comprou a passagem no Cometa, já chegou, depois falou para o funcionário, oh, pergunta, me dá uma poltrona do lado desse senhor aí que entrou aí. Y entró, y después la cosa en todos lados, Pablo Freire. Só que o Pablo Freire no falou nada, pues la cosa ficou. História interessante, porque tem um rapaz lá que era, de certa forma eu conhecia ele, e aí ele falou assim, olha, o Paulo ele vai de ônibus dessa vez para São Paulo. Aí ele comprou uma passagem e eu falei, então compra para mim do lado dele. E aí eu saí de Petrópolis, fui a Campinas, cheguei na rodoviária, tomei um banho para pegar o ônibus de Campinas para São Paulo, do lado do Paulo Freire. E a gente conversou um pouquinho, mostrei para ele meus livros que eu estava fazendo de ciências, falou algumas coisas, e aí ele dormiu. E foi interessante que ele tirou o sapato. Ele tinha mania sempre de tirar o sapato, né? E sempre ficava descalço. Era, era muito interessante. E aí, são histórias que a gente vai acumulando. Ficar velho é bom por causa disso, né? A gente vai, a gente vai ter história para contar. Foi muito interessante isso. Esses livros são livros de ciências que trabalha com de primeira a oitava série, trabalha com teoria do caos, teoria quântica, teoria da relatividade, para criança e que foi condenado como livro inadequado para a escola pública brasileira. Por quem? Governo Fernando Henrique. Quer dizer, é muito sério isso. Muito sério. E eu ganhei, na mesma semana que foi condenado aqui, eu ganhei um convite para apresentar esses livros em 3 universidades na Alemanha. Então, sabe, eu acho que é interessante a gente. E o livro morreu. Tá? Disso aí veio toda uma história e faz parte da lembrança que eu ainda quero ressuscitar e botar de graça na internet, para quem quiser usar. Né? É isso aí. Quem mais quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa?
Hein? Bom, pessoal, então vamos encerrar com uma palavra dele para completar a insurreição. Eu queria dizer da minha alegria em ver o caráter formativo de tudo que a gente faz, né? Como eu já disse, do Adolfo, do Aguilar, do Jacó, e aqui a gente tem pessoas que fizeram mestrado, doutorado, agora da Ana, e isso é que nos enriquece, né? Eu acho que a continuidade do trabalho, a continuidade da reflexão, e a gente tem que inverter as tendências históricas da sociedade brasileira e da universidade brasileira. Como é que a gente inverte? Aquilo que a Marilene colocou, defendendo a dignidade da vida, a pluralidade, a diversidade, e é irreversível. Ela só vai demorar mais ou menos. E eu terminei o meu curso de filosofia em 79, licenciado em filosofia. A ditadura militar tirou filosofia do currículo. Eu voltei e fiz história, mais um estágio, e comecei a dar aula no Estado, substituindo o professor gestação. E eu vi que eu dava aula, mas eu conhecia um pouco de história, um pouco de filosofia, mas não entendia nada de dar aulas. E eu voltei para a universidade e fiz pedagogia. Sou hoje orgulhosamente pedagogo, porque há pessoas que sabem muito como pesquisadores, são dignos por isso, mas não desenvolvem a capacidade didático-pedagógica. E a pedagogia é essencial que ela se supere numa sociedade como a nossa. E hoje, eu, além dessas contradições, eu tenho essa esquizofrenia. O filósofo pensa que só por conhecer algo o mundo vai mudar, no idealismo. O historiador pensa que uma geração é capaz, perdão, o pedagogo que é uma geração é capaz de mudar. E o historiador fala, calma, calma, é preciso muito tempo histórico para a gente passar. Mas olhar com coragem. Eu, no mês de outubro, tive a honra de participar de 2 eventos internacionais. A esperança, que já estava decaída, que o mundo tem olhado para nós, para a reconstituição da legislação ambiental, para a ideia da distribuição de riqueza, para a ideia de uma escola. Tive a honra de falar 15 minutos no Parlamento Europeu sobre educação brasileira. Pagaram a passagem para falar 15 minutos. Foi muito bom, porque eu fiz uma síntese, não tão pesada, né? Mas pude falar. E acho que a gente está cheio de esperança. Está cheio de esperança na terceira margem do rio. Eu, durante um tempo, achava que era a vida político-partidária, e acho que ela é fundamental. Mas eu fazia uma coisa aqui, eu dava para um vereador vir a fazer lei, fazia outra coisa, ele dava para um deputado. Hoje eu inverti. Eu não quero que faça lei, eu quero que as leis virem prática social. E para a lei virar prática social tem que ter seminário, congresso, conferência, camiseta, música, debate como esse que estão fazendo aqui. Então, volto hoje para Campinas e vou abrir um outro evento em Pouso Alegre, porque uma orientanda minha de doutorado virou pró-reitora de extensão e vai tomar posse. A gente vai deixando filhos da alma em diferentes lugares. Quero agradecer imensamente ao Jacó e ao Lamar, em nome dele, a equipe toda, pela possibilidade de estar aqui. Eu saio daqui revitalizado. Muito obrigado a todos e a todas.